Pessoal, retomando aqui o nosso projeto, nesse vídeo a gente vai trabalhar agora com a parte de rotas. As rotas são a configuração que nós vamos fazer para que quando a gente digite o conteúdo, o endereço de um caminho específico dentro do nosso projeto, ele redirecione ou renderize aqui na tela o conteúdo referente ao URL que nós vamos preencher aqui. E aí, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, aqui na nossa pasta source, a gente vai criar um diretório novo. Esse diretório nós vamos chamar de pages. Pages. Dentro do nosso diretório de pages, a gente vai criar um arquivo. Cada arquivo que a gente criar aqui vai ser referente a uma página que a nossa aplicação vai ter. E essa página nada mais são do que componentes também. Entretanto, a gente vai separar aqui para poder ficar melhor organizado. Então vamos lá. Nossa primeira página que teremos no projeto vai ser. Opa, acabei clicando errado aqui. Fecha isso aqui também. Renomear isso aqui. Então, nossa primeira página vai ser a página home. Vai ser um JSX também. E aí vai seguir aquele mesmo padrão. Vou dar aqui uma function, home. Vamos abrir aqui. Vamos dar um return. div.containerHome h1. E aí eu vou colocar aqui. Ele vai retornar o home. Depois disso, export default home. Ponto e vírgula, ok. Então já criamos a nossa primeira página. Nosso segundo arquivo vai ser o nosso diretório de usuários. Então vou chamar ele de users.jsx. Function users. Return div.container users h1 users. Vamos dar aqui um return. Return não, olha eu errando de novo. Export default users. E aí, pessoal, é o seguinte. Para não ficar repetitivo demais, eu vou começar a copiar e colar algumas coisas aqui para sair mais rápido. Então a gente tem o nosso diretório home, nosso diretório de users, que vai retornar os nossos usuários. A gente vai ter aqui uma URL para a tela de login. Então vou colocar aqui login.jsx, vou dar um enter, vou colar esse conteúdo aqui, vou chamar isso de login e login. Vou botar aqui login também. Quando nosso usuário estiver conectado e tiver que fazer logout, a gente vai ter então uma pasta de logout também. Então, colar a mesma coisa aqui. Vou chamar isso aqui de logout. Vou acertar aqui. Ok. Nós também vamos ter uma URL para acessar o detalhamento do usuário. Então, ó, seguindo aqui o nosso exemplo. Vou entrar aqui. Veja que quando a gente clica aqui no detalhe do usuário, olha o que acontece. Ele cria essa URL aqui, ó. Então, a gente também vai ter uma URL, um, uma rota para o detalhamento do usuário. E aí, esse detalhamento do usuário, ele também vai ter uma página aqui. Então, vamos criar aqui um novo arquivo. Esse novo arquivo a gente vai chamar de user.jsx. A gente tem users, que vão mostrar todos os usuários, e o user, que vai mostrar o usuário especificamente. Então, vamos colocar aqui. Ou, para ficar melhor, a gente pode chamar isso aqui de user detail. User details. Beleza. F2 user details. Só para acertar aqui. User details. Pronto. Então temos nosso container de detalhes do usuário. Então vejamos, a gente já tem o login, o home, o
users. A gente tem o login e o logout. Já tem praticamente tudo. Falta aqui, então, o seguinte, ó. Seguindo aqui o nosso modelo, vou voltar. A gente tem aqui um botão de inclusão que ele abre uma tela separada. Veja que aqui a gente tem uma outra rota também, ó. É o New User. Então, essa rota aqui a gente tem que criar também. Então, vou vir aqui em Páginas, novo arquivo, New User.jsx. Vou colocar aqui, New User. Container. Só tirar aqui. New User. Vou botar aqui um tracinho para separar. Beleza, então a gente tem aqui o New User. E por último, olha só, pessoal. Tem um detalhe aqui que eu acabei não falando, que é o seguinte, ó. Vou clicar aqui para sair. Vou vir aqui no Logout. Vou confirmar. Beleza. E vou tentar acessar nosso diretório Users. Ele não trouxe nada, tá vendo? O fato dele não ter trago nada aqui é porque essa nossa rota está protegida. E aqui faltou um tratamento de erro, que é o seguinte: passamos aqui uma rota, mas não colocamos um tratamento de erro aqui. Então a gente vai colocar também uma página aqui, que vai ser a página para o nosso tratamento de erro. Então eu vou colocar isso aqui de error page.js. Esse tratamento de erro vai ser para toda vez que alguma coisa inválida for acessada na nossa página, vai ser redirecionado para esse error page. Então a gente vai colocar aqui, erro, esqueci aqui, aqui é Ctrl F2, error page. Pronto. Vou botar aqui, error page. Prontinho. Então agora a gente já tem todas as nossas páginas criadas. Vamos agora fazer a definição das rotas. Para fazer a definição das rotas, a gente vai ter que acessar aqui o nosso arquivo de índice, esse cara aqui. E aí, nesse nosso arquivo de índice, a gente vai criar aqui uma variável. Essa variável, ela vai receber... Na verdade, não é uma variável, é uma constante, né? Essa constante vai armazenar as configurações das nossas rotas. Então, para isso, a gente vai colocar aqui um const. E aí, a gente tem dois tipos de rota no nosso projeto. Vou voltar aqui. A gente tem essa rota aqui, com esse home e esse login, que são as rotas de quando o usuário não está conectado. Eu vou conectar. E aí, a gente tem essa outra rota aqui, que são as rotas do usuário conectado, já logado no nosso sistema. Eu vou chamar isso de rotas públicas e rotas protegidas, rotas protected. Então a gente vai criar dois tipos de rota aqui. A primeira rota vai ser a rota pública, então vou chamar isso de public route. Nosso public route vai receber um create. Faltou um detalhe importante aqui, ó. Para fazer a configuração das rotas, a gente tem que instalar um complemento, e eu acabei esquecendo de instalar esse complemento. Então a gente vai parar nosso projeto aqui um pouco, vou dar um Ctrl C aqui para parar, e aí a gente vai fazer a instalação de um complemento novo. Esse complemento é o nosso React Router DOM. Então vamos colocar aqui npm install, vou colocar aqui, install React Router DOM. Esse cara aqui, tá? Deixa ele fazer a instalação. Essa é uma dependência do React que a gente instala à parte para fazer a configuração de rotas dentro do sistema. Nesse caso aqui ele já deu essa mensagem, significa que já foi instalado. E aí eu posso voltar aqui npm start novamente para reiniciar aqui o nosso servidor. Beleza, reiniciou. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Deixa ele recarregar. Beleza, recarregou tudo aqui. Ok. E aí, agora sim. Agora a gente volta aqui no nosso projeto. A gente recria aqui a nossa variável const. Vou chamar ela de public route. E aí o nosso public route, ele vai receber um create. Agora já apareceu aqui para mim, tá vendo? No autocompletar. Create browser router.
Vamos dar um Enter aqui. E olha só, selecionei por aqui, automaticamente ele já importou o Create Browser Router aqui do nosso React Router DOM, que foi o que a gente acabou de instalar. Então, nosso Create Browser Router, ele vai receber, é uma função, né? Vou botar aqui, abre e fecha parênteses. Vou abrir aqui um colchetes, vou abrir e fechar um colchetes, e dentro desse colchetes eu vou abrir uma chave. Então, é esse formato que a gente vai utilizar, porque a gente vai passar um objeto de configuração. Nesse objeto de configuração, a gente vai indicar para ele que ele vai ter um path principal. Esse path principal vai ser o barra. Então, quando acessar aqui o barra, ele vai automaticamente redirecionar para um element. E esse element é justamente a nossa aplicação principal, que é esse cara que está aqui embaixo. Ó. A gente está mandando para o app aqui, mas na verdade a gente vai colocar ele aqui. Então, vou colocar aqui um app. Beleza. Feito isso, agora sim a gente vai ter um children. Ele já até colocou no autocomplete aqui. O children são as rotas que que a nossa aplicação vai ter. Então, no caso, as nossas rotas públicas. Ele também vai receber um colchete, desculpa. Ele vai receber um array. Então, esses colchetes a gente indica que o conteúdo que essa propriedade vai receber é um array. E aí, nesse array, a gente vai ser um array de objetos. Nesse array de objetos vai ter a seguinte configuração. Path, que vai indicar a nossa rota. Então, vou colocar aqui o barra de novo. E o element, que vai indicar para onde essa rota vai direcionar. Como a gente está falando do nosso public route, a gente vai redirecionar ele para home. Então, vou colocar aqui barra home. Vejam que ele já traz aqui no autocompletar para mim. Então, vou selecionar. E aí, ele vai importar o home aqui em cima, direto do meu diretório de páginas. Vou dar aqui uma vírgula e vou incluir os nossos novos caminhos. Então, vou ter aqui um path home, que vai indicar, vai direcionar para o próprio home. Novamente, vou colocar aqui já, vírgula. Depois das nossas rotas públicas, a única possibilidade que a gente tem é entrar na página de login. Então, vou colocar aqui um path barra login e ele vai redirecionar para o componente. Tá aqui, ó, pages, login das nossas rotas. E por fim, se o usuário digitar qualquer coisa que não seja nenhuma dessas rotas que a gente colocar aqui, nesse caso eu vou colocar aqui um barra asterisco, ele vai direcionar para a nossa página de erro. Então vou colocar aqui o nosso error page e fecha aqui. E nesse caso ele já montou aqui as nossas configurações de rota. Então a gente tem aqui o nosso path, a gente tem o nosso element, que é o elemento principal, e a gente tem aqui o nosso children, que são as nossas rotas. Então tem aqui essa barra, barra home, barra login, barra asterisco quando for qualquer outra coisa, e na frente do element os componentes, no caso as páginas, para onde nosso usuário será direcionado quando ele escolher algum dessas URLs aqui. Então, eu disse que a gente tinha uma rota pública e a gente vai ter também uma Protected Route, que são as nossas rotas protegidas, que é o que o usuário vai acessar quando ele estiver logado no sistema. Então, a gente vai criar aqui um Create Browser Router também. Vamos colocar aqui um colchete, também é um objeto. Esse objeto, eu vou até copiar isso aqui para não ficar repetitivo também. Então, deixa eu pegar isso aqui. Ok. Só que aqui vai ter uma diferença que é o seguinte, ó. Opa, peguei alguma coisa errada aqui. Faltou aqui o colchete. Opa. Pronto, fechamos aí o nosso array. Então aqui é o seguinte, ó. A gente não tem o elemento home. Então a gente vai deletar isso daqui, porque aqui ele vai direto para o users. Então, pegamos aqui o nosso users, percebam que ele já está importando automaticamente os nossos users aqui. Também vai ter users. Então, vamos colocar users. Depois, a gente vai ter um logout. Logout, que ele pode ser direcionado para o logout. Então,
Vamos colocar aqui um logout, já aparece aqui embaixo pra gente. E aí começa o seguinte, ó. Nosso usuário, ele pode acessar o detalhamento de um usuário específico. Então, esse detalhamento de um usuário específico vai ser aqui um path, ele vai ser para users barra dois pontos id. Por que barra dois pontos id? O dois pontos id é aquele conteúdo que aparece no, no final da nossa URL. Então, por exemplo, aqui já fechou. Deixa eu voltar aqui para o início. Opa, errei aqui, ó. É 3001. Pronto. Então, aqui olha o que acontece. Se eu selecionar o detalhamento, aqui no final a gente tem uma identificação. Essa identificação aqui é justamente o ID do usuário que a gente quer visualizar. Então, quando eu direciono o acesso para essa URL, indicando o ID no final, ele já vai encontrar, ele vai entender que é aquele usuário. Se eu vier aqui e colocar 5, por exemplo, ele coloca um outro usuário. E aí a forma da gente indicar lá no nosso objeto de rotas que esse conteúdo aqui ele é dinâmico e pode mudar, é colocando aqui esses dois pontos. E aí esses dois pontos e o nome da propriedade a gente vai capturar lá na frente quando a gente estiver construindo a nossa página de detalhes do usuário. Eu vou colocar aqui uma vírgula, vou dizer para onde ele é direcionado, e ele é direcionado para User Details. Então, ele vai ser direcionado para User Details, vou colocar aqui uma vírgula, e a gente também quer cadastrar um usuário novo. Então, para cadastrar um usuário novo, a gente vai colocar aqui um New User, vírgula, um element para New User. Tá? Fechar aqui, vírgula. Então a gente já tem a nossa public route, a gente já tem a nossa protected route, ou seja, que são as rotas protegidas. Então tem aqui home, user, detalhamento do usuário, do user, logout, ok. E aí é o seguinte agora, para a gente indicar para o sistema que ele vai ter que trabalhar com rotas, a gente tem que passar para ele um objeto provedor de rotas, um componente provedor de rotas. Esse componente provedor de rotas, a gente vai colocar aqui como um router provider. Esse router provider, ele vai receber uma propriedade chamada router, e essa propriedade router, a gente vai passar para ela o objeto de rotas que a gente criou por meio desse create browser router. Vou colocar aqui já para fechar. Só que aqui tem um detalhe importante, pessoal, que é o seguinte. Eu disse que eu tenho rotas públicas e eu disse que eu tenho rotas protegidas. Então, eu preciso diferenciar quando o usuário vai acessar rotas públicas de quando o usuário vai acessar rotas protegidas. Para poder fazer isso, a gente vai vir aqui, vai criar um objeto novo. E esse objeto novo nós vamos chamar de route. Só route, mais nada. Então, a gente vai chamar ele de route e a gente vai falar que ele vai receber o seguinte, ó. Existe uma propriedade, ou na verdade existe um objeto da nossa página web, da nossa aplicação web, que é chamado de local storage. Esse local storage é utilizado para armazenar dados da nossa aplicação localmente. Então o que eu vou fazer? Vou usar o local storage para poder registrar o display name do usuário que estiver conectado no sistema. Então, quando o local storage, aí local storage por ser um objeto, possui métodos específicos. O método que a gente quer é o nosso getItem aqui. Então, quando o nosso local storage getItem, eu vou passar aqui entre aspas, arroba um app, que é o nome da nossa aplicação, barra display name. Ou seja, eu vou criar uma propriedade chamada display name que eu vou mostrar, que eu vou utilizar ela para poder gravar o nome visível do usuário na tela. Então, quando o usuário display name for igual a null, ou seja, se o nosso local storage for igual a null, quer dizer que ele não existe, quer dizer que o usuário não está logado na nossa aplicação. Então, quando ele for igual a null, vou colocar aqui essa interrogação para poder dizer o que acontece. Então, isso aqui é como se fosse um if, tá? Isso é chamado no JavaScript de if ternário. Então, ó, quando o nosso display name armazenado no local storage for igual a null,
o usuário vai retornar, ou, desculpa, a nossa aplicação vai retornar a nossa public route. Então, vou colocar aqui, public route. Se não, ela vai retornar a nossa protected route. Ou seja, se aqui não for igual a nulo, significa que essa propriedade existe e o nosso usuário está conectado. Nesse caso, ele vai retornar a nossa protected route, dessa forma. Então, isso daqui, para quem é do desenvolvimento da DVPL, por exemplo, é como se fosse um if, uma função if. Você passa aqui, então você diz aqui qual que é a condição, se for verdadeiro isso, se não for verdadeiro, esse outro aqui. E aí, aqui no nosso provedor de rotas, a gente vai acionar essa nossa variável route aqui. Então, vamos colocar aqui um route. Prontinho, nossas rotas estão criadas. Nosso programa ainda não terminou. Por quê? Isso daqui tem o papel apenas de dizer para o sistema que nós vamos ter estas rotas para utilizar. Depois disso, a gente tem que indicar para o sistema aonde o conteúdo das nossas páginas vai ser renderizado na tela. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar login, não mudou nada. A minha rota existe, mas aqui não mudou nada. Se eu colocar aqui um home, também não mudou nada. Então, continua tudo do jeito que está. O que a gente tem que fazer? Nós temos que vir aqui agora e indicar em qual local da nossa aplicação o conteúdo de cada uma daquelas páginas tem que ser renderizado. Então, para isso, ó, a gente vai vir aqui no na nossa aplicação principal. Por que aqui na nossa aplicação principal? Porque a gente está dizendo que este é o componente principal do nosso arquivo de configuração de rotas, da nossa variável de configuração de rotas. Se ele é o principal, eu tenho que vir aqui e indicar em qual local do principal ele tem que exibir esse conteúdo. E esse conteúdo é o seguinte, ó, eu dividi aqui o meu arquivo principal em 3 componentes. Eu tenho o header, eu tenho o main e eu tenho o footer. Se eu quero colocar, na verdade o que eu quero colocar é fazer com que todo o componente de todo o conteúdo de todas as minhas páginas seja exibido no lugar deste main aqui. Então, como eu criei um componente específico para a área principal da minha aplicação, que eu chamei de main, eu vou vir aqui no meu main, vou apagar isso daqui e vou indicar que aqui dentro é onde eu vou exibir o conteúdo renderizado das minhas páginas. Para isso, eu vou colocar um outro componente do React, que faz parte aqui do React Router DOM, que é chamado de Outlet. O Outlet ele serve para renderizar o conteúdo das minhas rotas. Então, só o fato de eu colocar esse Outlet aqui, se eu voltar para cá, ele já está indicando para mim, ó, agora eu estou no meu home, não estou mais no main. Se eu venho aqui e coloco o meu login, ele é direcionado aqui para o login. Se eu venho aqui e redireciono para users, ele é direcionado para a minha error page, porque users, apesar de eu ter configurado uma rota users, essa rota users ela não está na minha rota pública, ela está dentro da minha rota protected. Então, como ela não existe aqui, automaticamente ele é direcionado para o meu componente de erro ou a minha página de erro. Da mesma forma, se eu vim aqui e colocar um logout, ele também vai para a minha página de erro. Se eu venho aqui e colocar um login, ele é direcionado para a minha página de login. Então é isso, pessoal. Essa parte de configuração de rotas a gente encerra aqui. Então a gente já criou as nossas páginas, nós criamos as nossas rotas. Nos próximos vídeos a gente vai começar a parte de configuração dos nossos componentes gráficos aqui da tela. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.